e me sinto muito honrada em ter sido convidada a falar um pouco com vocês sobre a mediunidade, sobre a minha especificamente, né? Nada melhor do que a gente falar sobre nós mesmos, né? Sempre brinco nas lives e nas palestras que a melhor pessoa para que eu dê exemplo sobre o que falo sou eu mesmo. Então a gente pode começar falando sobre a mediunidade no geral. A mediunidade não é um objeto específico apenas do espiritismo. Ela tem em diversas religiões e diversos povos antigos já eram médios. Na época da Bíblia, né? Moisés era médio, Paulo era médio, vários apóstolos eram médios. Paulo fala sobre os dons espirituais. Quando ele fala sobre os dons espirituais, ele está falando sobre a mediunidade. A gente pode ver lá em Deuteronômio, quando alguns irmãozinhos nossos, que são desconhecedores da Bíblia, falam que é a proibição de que contacte médios, na realidade era uma lei mosaica, uma lei de Moisés, quando ele dizia que contactar médios de forma leviana, chamar, evocar espíritos para coisas banais, era proibido. E, na verdade, era mesmo e continua sendo, né? É uma proibição à ignorância das pessoas, é uma proibição àqueles que não tratam com seriedade. O cristianismo antigo também pregou muito contra a mediunidade, contra o fenômeno em si, porque eles acreditavam que apenas os papas ou os bispos, né, eles tinham esse dom de falar com o próprio espírito de Deus, ou falar com o espírito da terceira pessoa trinária, que seria o Espírito Santo. Então, nós, enquanto médios, fomos julgados desde as épocas antigas. Santa Joana d'Arc era médio e foi para a fogueira. Então veio avançando essa questão da mediunidade, veio avançando, até que chegou a nós o Consolador, o Espiritismo. Chegou descortinando a mediunidade, chegou nos mostrando o lado dos fenômenos, o lado da espiritualidade, chegou nos mostrando que todos nós somos médios, todos nós temos uma mediunidade, ainda que uns mais afloradas do que os outros. Então, especificamente, a minha mediunidade, eu não sei determinar o período exato que ela começou. Eu sempre digo que entre 6 a 7 anos de idade, por conta que eu já estava na segunda série nessa idade. Então, eu me lembro um primeiro caso específico, recorrente na minha cabeça, que seria na segunda série. Eu sou uma menina de uma cidade pequena, do interior do Ceará, de pai católico, de mãe evangélica e de irmã católica. A minha família tem aquela vertente muito original do catolicismo, dos meus avós, minha família inteira. Então, desde pequena que eu venho conversando com os nossos amigos desencarnados e entrou na minha vida de uma forma muito normal. Entrou na minha vida quando eu acreditava que eram amigos imaginários, pessoas que me acompanhavam. Eu aprendi a ler com 4 anos, com um deles que me ensinaram. Eu aprendi músicas antigas. Eu aprendi a tocar um clarinete numa banda da cidade. Tudo isso ensinado por eles. Eu tenho a companhia deles há muitos anos e lido muito bem com isso. Com o passar do tempo, isso só foi aflorando cada vez mais. E eu fui entendendo cada vez mais. Houveram dificuldades junto à minha família, houveram dificuldades junto aos meus amigos, porque para eles não era uma coisa normal, porque eles não conheciam sobre isso, era algo novo e era algo muito novo dentro do seio da minha própria família. Então, nós enfrentamos essas dificuldades juntos. Eu parti para a adolescência, conversando diariamente com esses amigos desencarnados, que me davam recados, que pediam notícias, que pediam para que eu desse recados, que me contavam segredos. Eu me lembro que, quando adolescente, uma tia minha, que desencarnou, foi a realizar uma cirurgia. E era uma cirurgia no estômago, em que ela precisava tirar um tumor. Ela estava com câncer e precisava tirar o tumor. E abriram ela na cirurgia, só que não conseguiam tirar o tumor porque passava uma veia importante no meio desse tumor. Então, se eles fizessem a cirurgia, ela ia acabar falecendo ali. E como ela já estava muito debilitada, a família decidiu, por bem, não contar para ela que não havia sido retirado o tumor. Deixaram ela desconhecendo esse fato, porque ela já estava desenganada e eles não queriam atormentá-la mais. Então fecharam ela, mandaram para casa e ela estava assim, crente que o tumor havia sido tirado. Eu me lembro que eu falei para minha mãe, olha, não tiraram esse tumor.
Esse tumor ainda se encontra nela, porque a avó dela, né, que no caso é a minha bisavó, havia me contado toda essa situação, a minha bisavó desencarnada. Então, são fatos como esses que eu lembro ao longo da minha vida. Eu lembro de um fato muito interessante, que era da minha mãe dando aula. Minha mãe é professora, professora de matemática, e ela me levava para a escola quando não tinha ninguém para cuidar de mim. E eu fui com ela para a escola e ela ia aplicar uma prova de probabilidade. E a sala inteira estava lá tentando fazer essa prova, e um desencarnado amigo me disse a resposta da prova. E eu disse para todo mundo. E minha mãe foi obrigada a dar 10 para todo mundo, porque eu disse a prova, uma menina de 5 anos. Então, assim, são muitas coisas que aconteceram ao longo da minha vida. E eu fui acostumando, eu fui convivendo com isso da melhor forma possível. Eu percorri várias religiões, mas sempre fui muito religiosa. Então, sempre que eu podia, eu estava sobre um grupo, eu estava sobre uma igreja. Fui muito católica, praticante da carismática, e depois segui a minha vida, já na adolescência, até a fase adulta, como evangélica, de uma igreja que eu tenho um grande, imenso carinho, de uma igreja que me acolheu muito bem, de uma igreja que me mostrou um outro lado, onde eu podia utilizar o livro que eu mais amo, que é a Bíblia, e podia utilizar junto da minha mediunidade. Então, eu exerci a minha mediunidade dentro das outras religiões. É claro que os meus irmãos das outras religiões entendiam de diversas formas, como se fossem anjos que me contavam, como se fossem amigos que estavam ali para alertar a comunidade da igreja ou para alertar alguma coisa para mim, mas sempre me trataram com bastante carinho, com bastante amor. Então, na minha fase da adolescência, quando eu descobri as outras religiões, eu fui praticante delas, eu fui muito bem recebida e sempre exerci minha mediunidade. Para mim, não foi difícil. Quando eu encontrei o Espiritismo, já foi na fase adulta da minha vida. Eu já havia desenvolvido minha mediunidade diante das outras religiões e das outras pessoas. Os desencarnados, nossos amigos que desencarnam, que partem para a pátria espiritual antes de nós, eles requerem de nós a mesma coisa que os encarnados requerem: amor, carinho, respeito e atenção. Quando você aplica esses princípios de amor, carinho, respeito e atenção, você recebe de volta a mesma coisa: mais amor, mais carinho, mais respeito, mais atenção. Então, a minha convivência com eles é sempre baseado no respeito, sempre baseado na atenção. Eles sempre requerem de mim o mesmo que eu requero deles. Então, a minha convivência com eles sempre muito tranquila, sempre muito proveitosa. Quando me perguntam nas palestras ou me perguntam quando me encontram na rua, se existem espíritos sofredores ou espíritos das trevas, eu sempre falo que eu nunca vi um espírito das trevas, porque é muito recorrente alguns irmãos nossos usarem esses adjetivos, né? Essas denominações. O que existe são espíritos sofredores desencarnados, assim como existe também espíritos sofredores encarnados. Nós também muitas vezes somos sofredores aqui. Então, o respeito, o falar, a convivência, o diálogo é igual para com os desencarnados e para com os encarnados. Eu mantenho muito claro isso na minha cabeça e sempre exerci a minha mediunidade baseado nesses princípios e nos princípios crísticos. Lá em Lucas, Lucas 16, do 19 ao 31, vai contar a história de Lázaro. Lázaro, que era um mendigo, e um senhor muito rico que desencarna. E Lázaro desencarna logo em seguida. E chegando lá, Lázaro fica em um lugar e o senhor rico fica em outro. Mas o senhor rico sempre pede para Abraão, né, para Deus, para que Lázaro pudesse molhar o dedo numa água para aliviar ali aquela sede, aquele calor que aquele senhor sentia. E Abraão diz que não adiantaria nada porque eles estão em opostos. E ele diz assim: então pede para que Lázaro desça e avise aos meus irmãos o que se tem que fazer para não ficar da forma que eu estou aqui. E Abraão diz para esse senhor que na realidade existia Moisés e os profetas, e que se os irmãos
não ouvissem nem Moisés, nem os profetas, porque ouviriam aqueles que desencarnaram. Ou seja, a Bíblia ela vem nos mostrando desde muito tempo, desde a sua concepção, desde a época do Cristo, desde a época de Moisés, que a mediunidade está ali composta. Né? Os maias, os incas, os egípcios já possuíam essa mediunidade e utilizavam ela para fazer novas experiências, para modernizar suas vidas, para melhorar. Então, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, foi uma psicofonia. Quando a Bíblia tem vários livros psicografados, e nós enfrentamos essa realidade de diversas formas. Nós preferimos interpretar cada um à sua maneira. Nós colocamos as religiões como um meio de separação, quando na verdade ela é meio de junção. Ela é meio de se demonstrar amor, de se demonstrar caridade, de se demonstrar paz. Então, na minha adolescência, eu acabei angariando todas essas virtudes que vêm de diversas religiões. Eu trago da doutrina católica, eu trago o amor que ele tem por Nossa Senhora, eu trago aquele amor que ele tem pela Mãe Santíssima, aquela admiração que eles têm pelos apóstolos e todos os outros irmãos evoluídos que passaram pelo planeta Terra e nos deixaram legados. Quando eu digo que não larguei o evangélico, a igreja evangélica, a doutrina evangélica, é porque eu digo que eu trouxe comigo aquela fé que eles têm. A fé muito bonita, aquela fé que nos preenche, a fé que é capaz de estar em diversos momentos ali na dificuldade, mas firme, firme na sua concepção. E eu digo que eu trago do Espiritismo junto comigo, dos nossos irmãos espiritualistas, dos nossos irmãos de diversas religiões, eu digo que eu trago a caridade. A caridade oriunda do que nós aprendemos com o Consolador. A caridade que é ver o irmão, é assistir o irmão de diversas formas, da forma material e da forma mediúnica. Eu acho que oração, eu acho que o padrão vibratório, o equilíbrio, a gente tem que ter no dia a dia. Independente de ir numa sessão de psicografia ou não, se você espera um contato do ente querido seu, você há de se equilibrar diariamente, que eu acho que esse é um dos maiores mandamentos de Jesus Cristo, né? É a paz, é a paciência, é o equilíbrio diário, independente de sessão de psicografia ou não. Então, é claro que ao ir para uma sessão de psicografia, você tem que colocar os melhores pensamentos, os pensamentos naquela pessoa que você quer receber, ou naquelas pessoas que você gostaria de ter notícias. Você tem que ir com o coração em paz e sabendo que se for o seu momento, chegado o seu momento, você irá receber. Se não for daquela vez, você irá receber numa próxima. Entender que também os desencarnados têm o livre-arbítrio como nós temos. Eles podem querer ou não escrever, se sentirem ou não preparados, ou até mesmo se sentir o desapego tão grande que não queira naquele momento escrever. Não acho que há necessidade, porque aí eles entram num outro critério de verdade, que eles entendem uma maior necessidade do outro. Eles cedem lugar, eles cedem oportunidade. Então, a preparação que deve ser feita é a preparação diária de nós como pessoas. Todo dia, a paciência, a resignação. Não é que você vai ser sempre assim, essa perfeição, não. Mas você vai tentar todo dia o equilíbrio. E para a psicografia não é diferente. É essa a única preparação que, ao meu ver, se faz necessário. Eu não gosto de tornar a sessão de psicografia um momento fúnebre. Não é um segundo velório, a família não está ali para sofrer de novo, a família está ali para ficar feliz, porque vai receber uma notícia do ente querido. Então, eu não gosto de tom fúnebre e eu não gosto de tornar a sessão da psicografia uma coisa fantasiosa, uma coisa de rituais extremos. Não gosto disso. Eu acho que a gente começa a evoluir quando a gente entende que é normal nós recebermos notícia, porque Deus é um Deus bom, que não vai colocar pessoas queridas na nossa vida e tirar de repente e a gente nunca mais vai poder ouvir falar. Então, a única preparação é a preparação diária que você tem que ter no dia a dia mesmo, tá bom?
Muito, muito obrigada a vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, o trabalho de vocês, a casa de vocês, possa abençoar seus filhos, seus familiares e cada lugar que vocês colocarem o pé, que seja muito, muito, muito protegido. Muito obrigada.